A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração. Eu rogo a Deus que todos estejam bem e estamos aqui reunidos para mais um quartinho de oração para fazermos a oração do milagre urgente. Faremos 7 dias de orações, iniciamos no dia 21. O Senhor plantou no meu coração esse desejo, porque se queremos milagre, precisamos orar. Se tu puder, coloca essa oração no meio-dia, a oração na madrugada, na meia-noite, nas 3 horas da manhã, nas 6 horas da manhã. Amém? Quanto mais tu ouvir essa oração do milagre, gente, mais intercessões chegarão no trono do Senhor, no trono de Deus. E aí tu vai ouvindo os 7 dias de campanha e ouça mais nesses horários que eu disse. Amém? Aleluias. Eu quero compartilhar antes uma mensagem que está lá em 1 Reis. Vou abrir aqui, capítulo 18, versículo 31 ao 36. E vamos ler essa mensagem, essa santa mensagem. Vai abrindo a tua palavra, eu creio que o Senhor vai falar contigo. Porque para nós nos libertarmos, nós precisamos seguir um passo a passo. A libertação não é apenas uma coisa espiritual. A libertação também é física, é carnal. E ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo o que é certo, discernindo o que é errado, começamos a nos libertar. Começamos a enxergar como devemos agir. Amém? Vai dizer assim: Primeira Reis 18, 31 ao 36. O profeta Elias restaura o altar do Senhor, prepara o sacrifício e ora a Deus. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, e ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Aleluias. O Senhor, meus irmãos, me falou sobre o altar. Antes de vencer os profetas, tem que restaurar o altar. Antes de vencer o mal, tem que alinhar a tua vida com a vontade do Senhor e com o que é certo. Para te entrar no contexto do que eu estou lendo, era o desafio que o profeta Elias tinha feito com os profetas de Baal para saber quem era Deus. Se eram os profetas de Baal, os deuses dos profetas de Baal, ou o Deus de Israel. Porque o povo de Israel
estava muito corrompido. A iniquidade, a sujeira fedia naquele lugar. Porque os deuses de Baal ensinavam prostituição, o erro, os vícios, parafraseando aqui, só perversão e coisa errada. E havia muita corrupção e muita gente de bem acabou se corrompendo, se deixou levar. E o profeta Elias foi o profeta que Deus usou naquela época na restauração deste povo, através desse desafio. E aí ele travou essa guerra. Qual era o desafio? Montasse-se um altar, era montado um altar e era orado ao Senhor. E aí, naquele altar teria holocausto e a lenha para ser queimado o holocausto. Só que a lenha seria acesa por Deus, ou por Deus de Baal, dos profetas de Baal, ou Deus Baal dos profetas, ou Deus. Quem acendesse a lenha para queimar o holocausto, esse seria Deus. Se Baal é Deus, Deus é Baal. Se Deus é Deus, Deus é Deus. É este o contexto. E o Senhor me falou sobre restaurar o altar. Muitas vezes nós queremos vencer o mal, mas estamos tão acostumados a agir mal, a fazer más escolhas, que o nosso plano não está alinhado com o do Senhor. Então não adianta eu querer vencer algo se eu não me consertar, se eu não me corrigir. A vontade do Senhor é maravilhosa, irmãos, porque a vontade do Senhor é sempre nos direcionar porque é bom. Porque vivemos debaixo da lei da semeadura e tudo que nós plantarmos, iremos colher. Por isso que é necessário fazermos coisas certas. O que é bom, o que é íntegro, aquilo que nos eleva. Antes de denunciar o erro, muitas vezes queremos denunciar o erro, apontar alguém. Temos que endireitar as nossas veredas, porque senão seremos hipócritas. Apontar o erro de outro e eu estar no erro também, fazendo a mesma coisa ou pior que aquele. Isso também entra em restaurar o nosso altar, alinhado à vontade de Deus e alinhado com o que é certo. Antes de desafiar alguém, o diabo, ou as coisas que precisam ser vencidas na tua vida, a gente tem que, primeiro, estar com o altar restaurado. Muita gente diz assim: eu já estou liberto da cachaça, da prostituição e etc, de tantas coisas, do cigarro, de tantas coisas, irmãos. Estou usando essas coisas corriqueiras, tá? Que é o que mais a gente ouve, mas tu aplica na tua vida. E no mundo espiritual, tu tá desafiando essas forças contrárias, essas entidades. Tu acha que o inimigo vai bater palma, dizendo que tu já venceu, colocando no teu coração em querer mudar?
O inimigo, preparar armadilhas para te enlaçar, para desafiar e vencer o inimigo da tua alma. Tem que estar com o altar restaurado. Nós não podemos estar no erro e desafiar o mal ou desafiar pessoas, porque o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso altar restaurado é santidade. O inimigo não pode te tocar se tu andar em santidade, se tu andar direito em retidão. É como se tivesse uma parede protetora, irmãos, ao teu redor, que o mal não pode ultrapassar. Por isso que quem é crente de verdade, irmãos, tem que rejeitar o erro, a fofoca, a mentira, os vícios, rejeitar o mal, rejeitar a hipocrisia, rejeitar o erro, tantas coisas, né, irmãos? E aí, quando eu desafio, eu preciso estar correto, andando correto. Aí tu pode, assim, querer estar com essa vontade de mudança. Se tu quer te livrar dos teus perseguidores, além de tu colocar no teu coração em te livrar dos teus perseguidores, tu tem que colocar no teu coração em consertar o teu altar, em converter os teus passos dos maus caminhos. O profeta Elias desafiou, não para glorificar o seu nome, quando ele desafiou aqueles profetas que ensinavam o erro para as pessoas, mas para trazer o povo de volta para Deus, ao arrependimento, ao que é certo. Para vocês terem uma ideia, irmãos, os sacerdotes prestavam cultos sexuais e era uma perversão unânime. Eles faziam sacrifício dos seus filhos. Era horrível, irmãos, naquela época. Quanta gente boa se perdeu aprendendo que era errado. É como hoje, no mundo de hoje, tem tantas coisas que na nossa época, quem tem já a idade de 40, 50, 60 anos, era errado. E hoje, na atualidade, se faz certo. Se diz que o que era errado é certo. Muita coisa mudou nesse mundo que tem se formado. Coisas boas e coisas ruins. Aleluias. E era isso que o profeta queria, trazer o povo ao arrependimento, trazê-los de volta para Deus, pois eles haviam se desviado do bom caminho, mentiam, enganavam, faziam coisas horríveis, irmãos. Se aproveitavam da boa fé dos outros, da boa fama dos outros. Tudo isso é erro, irmãos. Acreditavam em outros deuses, deuses perversos, fazendo sacrifícios, cultuando de outras formas. No primeiro momento, o motivo que o profeta desafiou foi para trazer o povo ao arrependimento e voltar-se para a adoração a Deus. A palavra vai nos dizer que o altar estava quebrado e derribado. Elias restaurou o altar e colocou 12 pedras conforme as 12 tribos dos filhos de Jacó. A pedra
quer dizer que ele fundamentou o altar. Aleluias. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E ele montou um alicerce. Sabe quem é essa pedra, irmãos? É Jesus. É ele que alicerça o teu altar. Quando tu for restaurar o teu altar, coloca Jesus como pedra fundamental da tua fundação. Depois, ele colocou o sacrifício. Como tem sido o teu sacrifício a Deus? O que tu tem oferecido ao Senhor? Mentiras, corrupções, iniquidade, sujeira, desleixo, fofoca, mentira, trambicagem? Ou tu tem trazido um sacrifício maravilhoso a Deus? Isso aqui é uma alusão, tá, irmãos? Nós sabemos que o último sacrifício foi Jesus. Mas eu estou falando de altar, fazendo uma alusão de sacrifício. Muitas vezes a gente faz sacrifício de tolo, irmãos. Fazemos sacrifício de tolo. Fazemos coisas que nem imaginávamos que fazia, crendo, colocando a fé, a esperança em coisas que não vão nos levar a nada. Só vão nos trazer mais problemas. Um sacrifício puro, perfeito, ou um sacrifício com defeito, tu tem levado ao Senhor? O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. Depois ele encharcou o altar com água. Depois que tu restaurar e montar o teu altar, tu tem que colocar o sacrifício e clamar o Espírito Santo. Tem que colocar no altar o teu sacrifício e clamar o Espírito Santo que venha com sua água viva, pura, sua água de Deus, e clamar ao Senhor. Muitas vezes nós regamos o nosso altar com lágrimas perante a restauração, porque às vezes é tantos problemas. Quando a gente decide fazer tudo certo, parece que tudo quanto é coisa ruim estoura. Mas rega o teu altar, lava o teu altar nas lágrimas dos meus irmãos que estiverem orando. Pois com o Espírito da verdade, ele nos convence de toda a verdade e não há engano, para nós ter força de fugir do engano. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falara de si mesmo, mas mas dirá tudo o que tiver ouvido, e eu vos anunciará o que há de vir. O engano, irmãos, é terrível. Achamos que estamos por cima da carne seca, prontos para ser derretido. Porque eu faço, porque eu consigo, eu já estou pronto. É assim que o diabo coloca engano no nosso coração. Aí a gente não aceita ser moldado, ser ensinado, ser ajudado, porque é muito eu. Não quero que saibam. Não quero. E quanto mais a pessoa diz não quer e não aceita ajuda, vai se colocando na gaiola do diabo e não consegue sair.
e caímos no engano. O engano do eu. Fazemos as coisas por nós mesmos, não por Jesus, não pelo próximo. Até o mundo celestial é organizado por organização e hierárquica. E ninguém faz nada sem autorização no mundo espiritual. Por isso que temos que pedir a autorização de Deus, a autoridade do Senhor. E depois de tudo isso concluído, chamou ao Senhor para que o Senhor recebesse seu sacrifício. Foi um pedido humilde que ele fez. Então restaura. Aproveita esse quartinho de oração para começar a consertar as mínimas coisas. E muitas vezes as mínimas coisas é tu deixar se chorar, lavar por dentro. Aleluias. Aleluias. Deixa teu like, teu pedido de oração. E no nome de Jesus, sinta-se à vontade na casa do Senhor. Paz. Deixa teu like, teu pedido de oração, teu comentário. E eu vou com Deus e tu fique com Ele.